pessoal. Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Estou aqui hoje com vocês para falar um pouquinho a respeito de investimentos, né? Na verdade, eu queria compartilhar uma dúvida que foi enviada por uma investidora, né? E ela fez a seguinte pergunta: gostaria de saber sobre sites e apps que comparam todos os investimentos existentes no Brasil, tanto de bancos como de corretoras. Em relação à confiabilidade, ela queria saber dessas informações, né, desses sites, né? E também ela perguntou se esses apps são 100% seguros. Acredito que seja também em relação à questão da confiabilidade das informações. Perguntou se tem FGC, né? E o que ela deve levar em consideração antes de fazer a escolha dos produtos e o valor mínimo em relação a esses produtos, tá? Hoje tem muitos simuladores de investimento e muitos aplicativos, tanto de comparação de investimento, quanto tanto de fundo quanto de renda fixa. Esses são os principais, né? Eu queria até dividir os dois, né? Dividir os de renda fixa em relação aos de fundos, até porque as informações vêm de lugares diferentes e a confiabilidade das informações e das taxas de rentabilidades também é diferente, né? E queria começar comentando a respeito dos fundos de investimentos, né? Existem uma série de ferramentas, pagas ou não, que elas pegam as informações que são passadas pelas gestoras para a CVM e é feita uma compilação dessas informações, né? Tanto em relação à carteira quanto em relação à rentabilidade desses fundos, tá? Em relação a essas informações, eu posso ter acesso direto no site da CVM, mas não é tão fácil assim de se pesquisar, né? Então, existem empresas que elas fazem esse tipo vamos dizer assim, de compilação dos dados. Nós, por exemplo, aqui temos a Quantum, né? Então, a Quantum, ela compila esses dados, eu vou lá no sistema, digito o nome do fundo, vem as informações, vem lâmina, vem a carteira, vem o gestor, vem os outros fundos do gestor e assim por diante, né? Então, empresas como a Quantum, tem outras no mercado, né? Mas empresas como a Quantum, não estou fazendo jabá também, mas é um sistema bem interessante, é um dos mais tradicionais. Eles vêm justamente para facilitar, porque a quantidade de informação que se tem hoje é muito grande, tá? Então, a maioria desses sistemas, pelo menos os que eu conheço, gratuitos ou não, tem uma série aí de compare fundos, eles pegam essas informações da CVM e fazem a compilação. Então, normalmente, né, eu não conheço nenhuma que não seja de uma fonte confiável, até porque boa parte da informação vem da própria CVM, né? O que eu devo levar ou não em consideração desses comparativos ou dessas ferramentas para aplicar? Inicialmente, eu acho que pouca coisa, né? Obviamente, a gente quer aplicar sempre naqueles produtos que vão render mais, como, por exemplo, um fundo de investimento, mas não quer dizer que porque foi o fundo que rendeu mais em 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, daqui a um pouco vai ser um fundo que se adequa melhor ao nosso perfil, né? Mas é um bom pontapé inicial. Pô, se eu estou lá no meu banco e tem um fundo pagando 8% de renda fixa e tem um outro fora do banco que está pagando 10%, por que não olhar, por que não comparar, né? Justamente esse programa é sobre isso, sobre comparar, né? Agora eu não posso, eu tenho que tomar cuidado, isso é recorrente entre os clientes, toda semana vem um cliente perguntando, tá, mas e aquele fundo que está rendendo mais, por que a gente não está nele? Óbvio, né, pessoal, se eu tenho 500, 600 fundos de investimento, sempre vai ter um fundo que vai estar rendendo mais, né? Ainda mais se a gente pegar o período de análise, os 6 meses, ou 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim por diante, né? Então, em relação a essas ferramentas, é interessante sim, né? A gente dar essas dicas para os clientes, quanto mais eles compararem, quanto mais eles nos perguntarem, melhor também, mas simplesmente investir num fundo porque ele teve a melhor rentabilidade nem sempre é a melhor opção, até porque primeiro eu tenho que conhecer a carteira do fundo, tenho que conhecer a estratégia do gestor, que é o trabalho que justamente é feito na Capitalizo, né? Boa parte dos investidores nos passam a carteira que eles têm, a gente analisa a carteira, né? É feita a análise desses produtos, é feita a pesquisa desses produtos, e o investidor pode montar em conjunto a sua carteira, ou ele pode simplesmente seguir as recomendações que o setor de análise passa também.
Então, fundos de investimento têm as carteiras recomendadas de fundo de investimento. Tem 3 de fundo de investimento, uma de fundos de previdência e outra de fundos imobiliários, né? Então, sim, vale a pena comparar, vale a pena pesquisar nessas ferramentas de fundo de investimento. Em relação à pergunta de FGC, não, fundo de investimento não tem FGC. Pode ter algum tipo de garantia os produtos que tem dentro da carteira, mas os fundos não têm, até pelo valor, né? Não, mesmo que tivesse, tem fundos aí com 1 bilhão, 2 bilhões de reais, FGC vai a 250 mil, então não faria muita diferença caso desse alguma coisa errada, vamos dizer assim. Obviamente, esse trabalho de pesquisa da qualidade do gestor e da pesquisa de qualidade dos títulos que o gestor compra, a gente faz também, né? E em relação à questão desses aplicativos de renda fixa, a questão já é um pouquinho diferente, porque quem passa as taxas são as corretoras ou os bancos, né? Então essas taxas elas podem variar. Fundo é sempre igual, né? O fundo Verde Sena, até a gente fez uma apresentação agora dele, é o fundo Verde Sena em qualquer lugar, né? Ele não vai ter diferença. Agora o CDB ele varia de emissor por emissor, ele varia às vezes da quantidade de dinheiro que o investidor tem para aplicar. Pode ter o mesmo produto com taxa diferente em diferentes corretoras, por exemplo, né? Às vezes tem um CDB que está marcando 105% do CDI no aplicativo, está marcando 105% de CDI dentro do site da corretora, mas a gente sabe que se daqui a um pouco eu colocar um valor maior ou eu conseguir negociar lá na corretora, eu posso ter uma taxa maior também. Então a gente faz esse trabalho, né? Vale a pena procurar nesses aplicativos? Com certeza, né? O único cuidado que às vezes a gente recomenda é também cuidar para daqui a um pouco não ter pingado dinheiro em um monte de lugares diferentes. A taxa do banco A está pagando 98,5 e a taxa do banco B está pagando 98,51. Né? Eu vou colocar no outro porque ele está pagando 0,1 a mais. E às vezes acontece com a gente casos também de investidores que eles chegam com uma carteira que estão em vários lugares, né? O controle desses títulos acaba ficando um pouco dificultado, até porque título de renda fixa diferente de fundo de investimento tem vencimento, né? Então, se eu tenho produtos em 10 lugares diferentes, todos têm vencimento em 4 meses, 5 meses, 6 meses, eu vou ter todo mês ou toda semana algum produto vencendo. Então, para quem está mais preocupado só com a rentabilidade, ok. Agora, quem tem também essa questão da comodidade, né? Foi o que eu sempre comento, eu também não vou perder tempo para ganhar 0,1% a mais, sendo que aquilo ali pode ser que não faça tanta diferença, né? Então a gente recomenda sim fazer essa pesquisa, né? Mas também não preciso ter lá em 10 corretoras diferentes os produtos. Óbvio, né? Isso aí é do perfil de cada um. Então, fundo de investimento, esses comparativos, basicamente as informações vêm da CVM, e os aplicativos de renda fixa, como tem o app Renda Fixa, como tem outros aí, normalmente a informação vem da corretora ou vem do banco, né? E às vezes eles querem fazer uma promoção, vão dar uma taxa maior também, vai variar. E também tem a questão da disponibilidade, né? Às vezes tem no aplicativo ali, o cara vai entrar lá na conta da corretora dele, não tem mais. Então, tem essa questão também. Até para renda fixa, o bom é olhar normalmente pela parte da manhã, que tem todos os títulos disponíveis. À tarde, a variedade já não é tão grande, tá? Por enquanto era isso, pessoal. Então, respondendo a dúvida da nossa cliente aqui em relação a essa questão dos aplicativos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a essa questão de comparativos ou dos aplicativos, peço que entre em contato com a gente. No mais, estamos à disposição para qualquer coisa. Um abraço, até mais.